Agora a gente tem um alerta para os motoristas que circulam pela capital. 3 novos radares que fiscalizam aquele avanço no sinal vermelho e a velocidade dos veículos entram em operação hoje. O Léo Bartz tem mais detalhes para a gente. Léo, onde é que ficam esses 3 pontos aí para a gente começar a nossa conversa? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para ti e para quem está com a gente aqui no Jornal do Almoço. Um deles fica aqui nesse cruzamento que a gente fala ao vivo com vocês, no encontro da Avenida Ipiranga com a Avenida da Zenha, em Porto Alegre. Ao todo são 15 pontos na capital, onde esses radares, os detectores de avanço de sinal, conhecidos como caetanos, foram instalados, locais com o maior número de acidentes graves. Já vou pedir para colocar na tela, então, para compartilhar com vocês os outros pontos que também passam a contar com esses radares a partir de hoje. Na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, também com a Dante Ângelo Pila e a Manuel Elias, e na Avenida Bento Gonçalves com a estrada João de Oliveira Remião. Cris, Marco, desde março, quando foram instalados os chamados caetanos, foram mais de 15 milhões de passagens monitoradas no trânsito aqui em Porto Alegre, com registro de cerca de 5 mil infrações. Metade delas, avanço de sinal vermelho, outra metade, alta velocidade. Hoje pela manhã, nós conversamos com alguns motoristas que passaram aqui por esse ponto para saber da opinião deles sobre essa nova forma de fiscalização aqui na capital. Vamos ouvir. Eu acho bom, porque tem muito motorista que ultrapassa os limites de tudo, né? E eu sou tranquila no trânsito e acho muito bom. Não tenho nada a reclamar, por causa das multas que o pessoal está cuidando muito. Tá mais educado no trânsito durante o dia. Olha, eu acho que a IPTC investe milhões de reais para multar e investe quase que nada para orientar e auxiliar os motoristas. Os caetanos estão criando um outro problema. O pessoal não sai da frente das ambulâncias, porque se saírem, são multados. Eu acho que os radares eles auxiliam para o pessoal ter um maior controle de velocidade e também no quesito que os motoristas ficam mais atentos ao trânsito. Acho que ele mais auxilia do que atrapalha. Eu acho uma boa, cara. O pessoal respeita muito mais, para ali. Não é? Tu pode ver que já começou a ficar amarelo, já não para, ninguém já avança, né? Eu achei muito bom. Muito bem, para repercutir isso então, eu estou aqui agora com a Roxane Ponzi, que é presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, também com Pedro Bisneto da EPTC, que nos recebe aqui também, para abordar esses temas. Vou começar com a doutora Roxane. Primeiro ponto para falar sobre a questão das instalações aqui desses equipamentos e também como quem é autuado, por exemplo, quem recebe uma multa com esses equipamentos, pode se defender depois. Bom dia. Bom dia, Léo, bom dia, Cris, bom dia, Marco e todos os telespectadores do Jornal do Almoço. A instalação de equipamentos de fiscalização como estes, que fiscalizam o avanço de sinal e a velocidade, eles devem ser precedidos de estudos técnicos. A EPTC realizou esses estudos técnicos e havia antes uma discussão sobre se está disponibilizado ou não, mas estão, né? Então eu convido a todos aqueles que foram autuados que busquem o site da EPTC para ter acesso a essas informações, ainda que não estejam devidamente assinados ainda pela Autoridade de Trânsito, uma irregularidade que certamente será sanada em breve. Mas aquele condutor que se sentiu de alguma maneira injustiçado pela autuação, ele pode sim solicitar a imagem, né, o vídeo daquele momento que ele foi fiscalizado. Aquela mesma prova acusatória, ela serve também, Léo, para quê? Para se defender. E essa solicitação pode ser feita também junto à própria EPTC. Todas as instruções estão no site da EPTC, da Prefeitura de Porto Alegre, e sim, o cidadão recomenda ao cidadão que, tendo dúvidas sobre a sua autuação, busque essas informações justamente para quê? Para fazer a sua defesa de uma maneira bem fundamentada. Outro ponto que a gente conversou aqui há pouco, e até para a gente abordar antes de conversar com o diretor, é sobre o temporizador aqui na sinaleira e também sobre a necessidade de um agente fiscalizador também aqui nesse ponto. Os temporizadores não há uma exigência da instalação, mas eu sempre digo que não ser exigido, a legislação não exigir, não significa que não possa se ter, né? E o temporizador é uma reclamação de muitos motoristas, por quê? Porque ele serve para que o condutor consiga administrar a sua velocidade e consiga parar sim, né, no momento certo, para que ele não tenha autuação. O temporizador
imagino que não tenha sido previsto na licitação, mas nada impede que a EPTC faça essa instalação posteriormente, ou revise, inclusive, a forma de instalação. Isso dá mais transparência, Léo, para o tipo de autuação. Eu tenho certeza que a administração não está atrás de caça-níquel, muito pelo contrário, ela quer salvar vidas. E salvando vidas, ela também, né, quando ela dá mais transparência, ela traz a sociedade a um encontro de quê? De que é importante sim ter a fiscalização e mais, de que o agente de trânsito, em muitas situações, também esteja aliado a essa fiscalização eletrônica. Maravilha. Deixa eu conversar com o Pedro da EPTC para tratar sobre esses pontos. Um deles é essa questão desse monitoramento, esses temporizadores. A EPTC chegou, a Prefeitura chegou a pensar em ter também esses equipamentos aqui? Bom dia. Bom dia, Léo. Olha, o temporizador é um equipamento que existe, pode ser usado em algumas situações. Ele, como um equipamento para ser colocado, distribuído na cidade, ele não é recomendado. Os estudos que analisaram, nós temos estudo em 3 capitais, foram analisados, foram feitas estatísticas disso e a avaliação, ironicamente, é que aumentaram os acidentes. Por quê? Porque aí é uma questão do problema do dilema da decisão. Hoje em dia todo mundo sabe, todos nós de pequenininho sabemos que é verde, amarelo e vermelho. Todo mundo se criou com isso, esse é o comportamento natural, os nossos reflexos estão adaptados para isso. No caso de um temporizador, por exemplo, tu não tens um segundo comum a todos. Tu tem um tempo de final de uma... perguntar, senão a gente não vai ter tempo de responder tudo. A questão que o motorista sinalizou que não estão deixando passar ambulância no sinal vermelho, está autorizado pela EPTC, inclusive é um problema se não liberar. Não só autorizado, como é obrigação de qualquer cidadão abrir caminho para ambulância. Ambulância e carro de polícia ou de bombeiros, isso é prioridade sempre, emergência sempre. Carro então, particular também, né? Inclusive o particular, todo mundo conhece a cena de um carro pisca-alerta dizendo que alguém teve um infarto, uma senhora vai ter vai parir, enfim, sempre é possível alguma situação dessas e tudo isso é previsto e tudo deve ser priorizado, porque, em primeiro lugar, sempre a vida. Maravilha, agradeço ao diretor da EPTC, também a doutora por nos receber aqui, por trazer esses pontos todos. Seguem os monitoramentos em 15 pontos aqui de Porto Alegre e esses mesmos equipamentos que fazem a fiscalização também podem ser usados na hora da defesa desses motoristas, solicitando também junto à EPTC. Eu volto com vocês.